Olha só, galera, eu montei para vocês um cubo formado por 8 células unitárias CCC, né? Que é cúbico de corpo centrado. Se eu aumentasse, por exemplo, para 16, eu poderia fazer outro cubo desse e colocava aqui do lado. 32 células unitárias, e ficaria um cubo aqui, um aqui em cima e outro aqui em cima. Então, na verdade, essa, essa estrutura vai sempre aumentando de forma assimétrica, né? Ela só vai ficando maior. Eu fiz essa montagem para mostrar para vocês que cada vértice desse corresponde a um oitavo de átomo. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar a estrutura, girar ela, para vocês verem como é que vai ficando. Aqui em cima, imaginem só que eu pegue outro cubo desse formado por 8 células unitárias e coloque aqui em cima, aqui, ó, em cima dele. Esse átomo que está aqui no meio, ele seria um átomo completo, certo? Notem que cada face dessa aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 células unitárias. Então, olha, peguei e fiz um corte, imagina só, eu retirei esse cubo imaginário que eu tinha falado com vocês aqui em cima. Retirei ele, esse átomo que estava aqui, ele foi cortado pela metade. A hora que eu tirei 4 células unitárias, eu tive meio átomo aqui. Eu vou começar a retirar as peças aqui para vocês enxergarem. Olha só, peguei, retirei aqui a primeira célula unitária. Retirei aqui outra célula unitária. Retirei outra célula unitária e retirei outra célula unitária. Notem que 4 vértices esse aqui, esse, estavam formando a metade do átomo lá na face. Tá vendo esse átomo aqui no meio aqui? Olha, quando as células estavam na posição, esse átomo estava completo. Eu tirei os 4 átomos, sobrou só meio átomo aqui, ó. A hora que eu pego e abro ele, de novo, ó, removi os 4 átomos. E aqui sobrou apenas, imagina só, gente, eu precisei de 8 cubos para poder formar esse átomo que estava aqui por completo, que eu acabei de desmanchar ele. Não sei se ficou claro, mas eu acho que assim era mais fácil de visualizar. Olha só, eu montando. Peguei 4 átomos, ó, 4 cubos aqui, juntei 4 vértices e tive meio átomo. A hora que eu pego e monto aqui de novo, ó, o de cima, eu tô montando esse átomo aqui do meio como completo, ó. Deixando ele completo. Peguei, montei, não tá alinhadinho não. Esse programa não é o mais adequado para isso. Eu tinha apenas o arquivo em STL aqui, eu não consegui fazer a montagem no SolidWorks, não sei porquê. Então peguei aqui e montei, ó. Montei aquele átomo lá do meio, agora a gente não consegue enxergar ele mais. Dá para ver umas beiradinhas dele aqui, ó, mas aquele átomo está completo. Então, é por isso que cada vértice desse corresponde a um oitavo de átomo. Bom, mostrei para vocês a estrutura CCC e a CFC empilhada, né? Coloquei 8 células unitárias, né? Para vocês verem como é que fica. E vocês podem enxergar que aquela montagem que eu fiz pode ser pelo o átomo de ferro mesmo. Pode representar o átomo de ferro. Por quê? O átomo de ferro na temperatura ambiente, em condições normais, não intensas de resfriamento, o átomo de ferro ele se encontra na temperatura ambiente, né? No caso a ferrita, com a estrutura CCC. Quando a gente eleva a temperatura do átomo de ferro, eu tenho uma transição de CCC para CFC, que ele se transforma na austenita. A gente vai ver melhor como é que funciona essa transição em diagrama de fases, tá? Daqui a pouco. A capacidade da composição química, vamos considerar o ferro puro ali, né? Ou se não, ferro com um pouco de carbono, que a gente vai ver no diagrama ferro-carbono. Imagine, eu tenho uma mesma composição química que pode se apresentar
em estruturas cristalinas diferentes. Então, o átomo de ferro lá com carbono, por exemplo, pode se apresentar tanto na forma CCC quanto na forma CFC. A capacidade dessa composição química se apresentar em diferentes cristais, a gente chama de alotropia. Então, Ismael, o ferro, uma liga ferrosa, é uma liga alotrópica? É. Um exemplo clássico é o diamante e o grafite. Ambos são formados por átomos de carbono. O que muda um para o outro? É a estrutura cristalina que eles se encontram. Isso dá uma diferença absurda de propriedades mecânicas, visual inclusive, né? Você viu um monte de grafite e diamante, a gente vê, né? O material, apesar de ter a mesma composição química, tem propriedades completamente diferentes. O diamante é extremamente duro, preciso de condições muito específicas para poder obtê-lo, né? Inclusive o diamante, eu consigo fabricar diamante, tá, gente? Se eu pegar átomos de carbono e colocá-los sobre uma determinada temperatura e pressão, eu consigo fazer com que esses átomos de carbono se transformem em diamante. Só que são condições muito específicas, eu preciso de máquinas caras para poder fazer isso, mas isso é muito feito, inclusive comercialmente, para a fabricação de ferramentas. A gente utiliza muito diamante na área de usinagem e o pessoal não vai utilizar o diamante natural que tira lá debaixo da terra para fazer corte em ferramenta, né? Então os diamantes são feitos de forma industrial, de forma artificial. Agora, duas considerações extremamente importantes sobre a estrutura CCC e CFC é que é o seguinte, olha só, aqui na estrutura CCC, eu consigo colocar dois átomos de ferro aqui, ou dois átomos de outro elemento químico metálico. Não precisa ser metálico não, né? Mas de formas gerais os metais se apresentam dessa forma. Mas enfim, aqui eu consigo colocar dois átomos, aqui a gente conseguiu colocar 4 átomos, que a gente fez as contas, ainda nesse mesmo vídeo um pouco para trás. Só que esse aqui, como eu disse para vocês, ele é maior do que esse um pouco. O que acontece? Se eu pegar o volume total do cubo, estou incluindo os vazios, porque é o volume total, e dividir pelo volume maciço de átomos, nessa microestrutura aqui, eu acho que 74% do volume total é ocupado por átomos. Se eu pegar e fazer a mesma conta aqui, peguei o volume total peguei o volume de átomos e dividi pelo volume total, eu vou descobrir que 68% do cubo é ocupado por átomos, é maciço. Então, o fator de empacotamento, isso é o fator de empacotamento. O fator de empacotamento da estrutura CFC é 0,74. E o fator de empacotamento da estrutura CCC é 0,68. Tá certo? Quer dizer o quê? Que essa organização CFC, ela permite que caiba mais átomos do que essa aqui. Essa aqui, a organização não é muito